Boa tarde. Somos alunos UNINTA EAD Polo Castanhal. A nossa equipe é composta por Daniele Andrade da Silva, Eliene Souza Araújo, Francisca das Chagas Gomes, Luzia Paula da Silva e Maria Leodena Pereira da Silva. Estamos cursando o 8º período de Pedagogia e vamos apresentar o Seminário Interdisciplinar 8, com o tema Educação e Ética, a inclusão do aluno surdo na sociedade contemporânea globalizada. E o nosso subtema é Alfabetização e Letramento do aluno surdo. Vamos abordar em nossa explanação o desafio do professor em sala de aula, como é sua prática docente, quais as dificuldades e metas a serem alcançadas, qual o papel da família nesse processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo, quais as metodologias que devem ser usadas, quais as parcerias que devemos buscar para que esse aluno seja de fato alfabetizado e letrado dentro de suas possibilidades, e os resultados que esperamos alcançar com esse aluno e que ele seja de fato inserido na escola. Em uma sociedade globalizada, é muito importante que o surdo seja alfabetizado e letrado. A história conta que o surdo, por muito tempo, sofreu preconceito por não ter a aquisição da linguagem. Por exemplo, no Egito, eles eram adorados, como se fossem deuses. Na antiguidade, alguns povos lançavam ao mar ou em penhascos. Na Grécia, eram tratados como seres incompetentes por não possuírem uma linguagem. Não eram capazes de raciocinar, assim diziam. Não tinham direitos, eram marginalizados e muitas vezes condenados à morte. Seneca declarou em seus escritos que matam-se cães quando estão com raiva, exterminam-se touros bravos, cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas, para que os demais não sejam contaminados. Matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos, se nascem defeituosos ou monstruosos. Afogamos no devido ódio, mas a razão para distinguirmos as coisas inúteis das saudáveis. Fizemos a nossa pesquisa em cima de alguns conhecimentos prévios que tínhamos na nossa comunidade. Como eu trabalho numa escola, lá eu posso acompanhar a dificuldade que os professores têm para letrar e alfabetizar o aluno. Lá a gente vê a importância da família para que esse aluno seja de fato engajado, não só na escola, como na sociedade. Podemos observar que quando se tem o apoio da família, uma educação comprometida com a alfabetização e o letramento desse aluno, com a inclusão dele de fato na sociedade. Boa tarde, sou a acadêmica Daniele Andrade. No processo de alfabetização e letramento, o professor ele é o agente formador, ou seja, ele é responsável pelo ensino e aprendizagem em sala. É preciso que os docentes que lecionam para esses indivíduos tenham especialização em Libras, para que haja uma melhor interação e um ensino-aprendizagem de qualidade. O professor é consequentemente responsabilizado também pelos seus resultados, negativos e positivos. Na LDB, artigo 59, inciso 3º, ele assegura o seguinte: o professor com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professor de ensino regular e capacitado para a interação desses educandos. Boa tarde, sou a acadêmica Maria Leodena Pereira da Silva. A família tem um papel fundamental no ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva. Mas, na maioria das vezes, quando
muitas famílias se deparam com essas situações, muitas não aceitam e com isso dificultam na aprendizagem das crianças. As crianças surdas devem ser incentivadas desde muito cedo a busca de uma forma de se comunicar, seja através de mímicas ou linguagem de sinal. Os pais, em conjunto com a escola, têm que traçar estratégias para que essa parceria venha alcançar os objetivos traçados. E somente com a colaboração dos responsáveis do aluno surdo, o trabalho realizado na escola será potencializado. Mas existe uma problemática que deve ser levada em conta, que é o fato que muitas das famílias desses alunos ainda criam barreiras, que acaba acarretando outros problemas com o isolamento social. Não aceita, por exemplo, a Libras e os métodos de ensino que a escola aplica a esses discentes. Esses familiares acabam não ajudando na alfabetização desse sujeito na idade certa. Algumas famílias sequer deixam as crianças irem à escola. Sendo que a criança tem que se alfabetizar na idade certa. Boa tarde, sou a acadêmica Eliane Souza Araújo. Durante as pesquisas, foi observado que a metodologia de ensino aplicado dentro de sala de aula é na forma de diálogos orais e atividades escritas. E o aluno surdo, ele acaba sendo excluído, uma vez que existe uma barreira na comunicação. E a falta de planejamento do professor e da instituição com relação a essa metodologia acarreta ainda mais essa exclusão. O sujeito surdo, ele tem direitos, e um dos seus direitos está lá no decreto de número 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Esse decreto regulamenta a lei de número 10.436, de 24 de abril de 2012, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. No seu artigo 14, diz assim: as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação, à educação nos processos seletivos, nas atividades, nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até o ensino superior. No inciso 4, garante o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil nas salas de aula e também em salas de recursos em turno contrário ao da escolarização. Destaca ainda Felipe, que diz assim: é necessário que os professores ou profissionais da educação tenham compreensão do que estão tratando, sobre o que estão falando, para que se tenha uma inclusão destes alunos surdos em uma turma de ensino regular, devendo ser levado em conta que as experiências visuais dos alunos surdos não são as mesmas dos ouvintes, uma vez que os alunos surdos privilegiam mais o canal visual e os ouvintes o auditivo. É preciso que haja um ambiente bilíngue e com um profissional formado em Libras, além do titular da turma, para mediar o ensino-aprendizagem para esses alunos, tornando assim as aulas mais atrativas para o sujeito surdo, com métodos dinâmicos que possam transparecer os conhecimentos em relação ao tema abordado.
Lacerda defende a metodologia de bilíngue. Destaca que os surdos adquirem conhecimento por meio do canal visual e a mistura entre línguas utilizada na comunicação total dificultava a aquisição de conhecimento pelo surdo, pois cada língua tem características próprias e independentes, tornando-se assim bem mais complexo falar ambas as línguas ao mesmo tempo. Neste ambiente educacional citado acima, o deficiente auditivo tem que ser alfabetizado e letrado ao mesmo tempo. Segundo Soares, o letramento muda a maneira do surdo ver o mundo e transforma sua realidade, esperando que sua vida melhore cada vez mais. Os dois se entrelaçam, alfabetização e letramento. A alfabetização não é meramente codificar e compreender a escrita, mas utilizar a leitura para criar sua própria cultura. O letramento ele vem ajudar o indivíduo a superar as dificuldades do dia a dia. O surdo ele tem que ser alfabetizado tanto na sua língua materna, que é a Libras, como na língua portuguesa. O sujeito surdo é diferente e não inferior aos demais. Por essa razão, é importante que a alfabetização e letramento dos mesmos deve ser semelhante aos ouvintes. A diferença é que o surdo ele se utiliza de sinais para se comunicar e é preciso que se trabalhe a memorização, assim facilitando a sua alfabetização e letramento. De acordo com Soares, a alfabetização ela se desenvolve no contexto por meio de práticas sociais de leitura e escrita, isto é, através das atividades de letramento. Por sua vez, só se pode desenvolver no contexto por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. É muito importante que esses alunos se sintam parte da turma e o professor e os alunos ouvintes que devem proporcionar isso ao aluno surdo. Sou a acadêmica Francisca das Chagas Gomes. Espera-se que as instituições de ensino revejam seus métodos de ensino e aprendizagem, voltada para o deficiente auditivo, e que busque sempre estar melhorando e adaptando seus métodos para que assim haja uma melhor aprendizagem para esse aluno. Preparar também os docentes como os mesmos venham ter um olhar pedagógico e diferenciado para o sujeito surdo, na hora de alfabetizar e letrar, e que reflita sobre a sua metodologia de ensino aplicada em sala de aula e que essas metodologias abrangem não somente os ouvintes, mas também os alunos surdos, e que também a família venha interagir com a escola para que assim venha ter um melhor desenvolvimento. Sabemos que a família é uma parte muito importante, é o primeiro contato dessa criança com o ser humano. E que venham ser parceira da escola e que venham ajudar nesse processo, incentivando e acompanhando e desenvolvendo o desenvolvimento desse aluno. É um sujeito surdo também que ele venha entender que ele é o responsável por sua aprendizagem e que nenhum objetivo pode ser alcançado se ele não querer, e que o mesmo compreenda que ele pode e deve mudar a sua realidade. É tão importante como a instituição diferenciada é criar e manter uma cultura exclusiva na escola, uma cultura em que cada estudante se sinta tanto acolhido e incluído como um aluno, quanto valorizado e enquanto colega.